Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Você faz parte de um grande conflito. Você faz parte do grande conflito, melhor dizendo. É um conflito espiritual, querido. Quer queira, quer não queira, caso conheça ou desconheça, você está envolvido nesse conflito. E isso é tão real, isso é tão certo como o sol que contemplamos a cada amanhecer. É um grande conflito que iniciou-se no céu. Olha que contradição. Por que contradição? Porque o céu não é lugar de conflito. O céu não deveria ser lugar de guerra, não é verdade? Porque o céu é um lugar de paz, de amor, de bondade eterna. Quando pensamos no céu, imaginamos um lugar de prazer eterno, de adoração. Eu falo prazer por causa da presença de nosso querido e bendito Salvador, que preencherá todas as nossas carências, que encherá o nosso coração de uma alegria indizível, uma alegria que não dá para descrever. Mas a palavra de Deus diz que esse conflito iniciou-se no céu. Uma criatura rebelou-se contra o seu Criador. Quanta ousadia! Como pode um ser criado rebelar-se contra quem lhe criou? Mas isso aconteceu. E a Bíblia diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus adeptos. Lembrando que Miguel, na palavra de Deus, significa o nome de Jesus, quando se refere à guerra, à luta, à batalha para defender-nos do poder de Satanás. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente, ele é o ser que se rebelou contra o seu Criador. Ele é o ser que permitiu o mal encontrar lugar no coração santo. Isso é algo que não dá para definir, que não dá para explicar ainda. Não compreendemos. Mas o certo é que os rebeldes foram expulsos do céu, queridos. Sabe para onde? A Bíblia diz que foi para a terra. Aqui na terra o Senhor havia criado um lindo jardim, o jardim do Éden. E ali foi posto um casal, Adão e Eva. Agora, a fidelidade do homem seria testada. E a gente se pergunta, mas por quê? Por que para a terra? Será que Deus tem prazer no sofrimento do homem? Será que Deus criou o ser humano para colocá-los tipo num joguinho? Não, queridos. A palavra profética diz que Deus nos ama demais. Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos, ternos laços que o coração pode conhecer, Deus procura revelar-se para nós. Embora de maneira imperfeita, isso representa o seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai, queridos. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando um dos discípulos de Jesus pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ao descrever sua missão na terra, Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que o ungiu para evangelizar os pobres, que o enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa foi sua obra.
Ele saía fazendo bem e curando todos os que estavam oprimidos por Satanás. Havia vilas inteiras onde não se ouvia sequer uma queixa de doença, pois Jesus ali passara e curara todas as pessoas doentes. Sua obra era evidência da unção divina. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração se comovia em meiga simpatia para com as pessoas. Ele assumiu a natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Os mais pobres e humildes não temiam aproximar-se dele. Até as criancinhas eram atraídas para ele. Elas gostavam muito de sentar-se no seu colo e olhar para aquele rosto sereno, bondoso e cheio de amor. Jesus não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude, jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade e evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Ele não censurava a fraqueza humana, falava a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Foi para nos redimir, queridos, que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele no deserto, no Getsêmani, na cruz, o imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus, sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o peso do pecado, a noção de quão terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano. Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, não por causa do grande sacrifício, mas ele proveu o sacrifício porque ele nos ama. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus sofreu junto com seu Filho, queridos. Na agonia do Getsêmani, na morte no Calvário, o coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Então, como questionar que Deus tem prazer em nosso sofrimento? Jamais. Jamais. Jesus permitiu que o homem ali no jardim foi tentado por causa de algo que Deus deu ao homem, algo que é extraordinário, que é o poder de decisão, de fazer escolha, que é chamado de livre-arbítrio. O homem não estava desamparado. Jesus já havia dito para Adão e Eva que o inimigo das almas os procuraria e os tentaria ao pecado. Eles já sabiam, mas o homem caiu. O homem caiu, desobedeceu, duvidou de Deus. E o resultado é esse que nós sabemos. O pecado, amados, trouxe toda essa miséria que nós vivemos, não é verdade? Vivemos num mundo de miséria espiritual, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas adoecem e morrem. E a gente sabe que é por causa do pecado, porque Jesus falou para isso. Se eles pecassem, eles morreriam. Nós herdamos a morte, que é tão terrível. Agora algo também é certo. Adão e Eva se arrependeram. Quando lemos
A história que se segue, percebemos que eles se voltaram para o seu Criador. Eles voltaram para Deus. Sim, voltaram. Mas o conflito continua, amados. E nós estamos envolvidos, você e eu, estamos envolvidos ainda nesse conflito, porque Satanás, ele sabe que Jesus irá voltar para nos buscar. Ele sabe o destino dele já está traçado. Satanás será destruído para sempre, queridos, mas ele não quer ir sozinho. E esse é o motivo de ele nos tentar o pecado, de nos afastar de nosso Salvador bendito. Porque ele sabe o que vai acontecer com ele, ele quer que aconteça conosco também. Ele quer que aconteça com você também. Nós também somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós. Mas o Senhor nos ama acima de tudo, querido. Se você fosse a única pessoa que necessitasse de salvação, eu lhe garanto que Jesus voltaria e morreria em seu lugar, porque você é especial demais para Deus. Se você caiu, se você está distante do Senhor, é possível levantar-se. Agora, só há um meio. Clame pelo auxílio do Senhor. Clame por ajuda. Peça ao Senhor para se libertar, seja lá do que for que lhe impede de conhecer melhor a Jesus, se aproximar e conectar-se com Ele novamente. Ele é o seu Criador, é o seu Salvador, é o seu Deus de amor, graça e misericórdia. Peça que Ele lhe ajude. Peça para que Ele lhe ajude a vencer esse conflito, amados. Crendo que Ele lhe salva. Crendo que você precisa apenas aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Aprendendo sua vontade para a sua vida. Vivendo de acordo com ela para que você tenha paz e felicidade. Alguém quer impedir que você experimente as maravilhas que Deus tem preparado para você. O Senhor tem algo maravilhoso para você e sua família. Aceite. Leia a palavra de Deus. Leia sobre esse grande conflito. Em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 em diante. Leia em Gênesis como que o homem caiu. O homem duvidou do poder de Deus, do amor de Deus. Acreditou na mentira de Satanás. Está em Gênesis capítulo 3. Leia ali. Eis o motivo de tanta tribulação em sua vida. Alguém quer o seu coração. Alguém quer a sua atenção. Alguém quer impedir de você estar na eternidade, onde não haverá tristeza, nem morte, nem dor. Haverá apenas a presença do Senhor. Viveremos no local onde a única concorrência que há será oferecer amor. Olha que maravilha. Oferecer amor. Essa é a concorrência que haverá no céu. Só existe dois caminhos e você tem a capacidade de escolher em qual caminho trilhar, lembrando que cada um decorrerá em um destino. Só existe um Deus amado, que Ele ama acima de tudo. Só existe uma escolha certa. Só existe um céu. Só temos um Salvador. Escolha-o, porque Ele já te escolheu. Não rejeite esse amor. Não rejeite, queridos. Se você gostou desse conteúdo, por favor, nos acompanhe por aqui. Compartilhe, comente, deixe-nos um like para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade de ouvir essa mensagem e receber a bênção da salvação. Deus te abençoe. Tchau, tchau.